Ok, 1, 2, 3, sim, teste, teste, tudo bem. O Dr. Hahnemann falou que os casos mentais não são diferentes dos casos gerais. Nós temos que tratá-los da mesma forma. E a mesma coisa se aplica às crianças, ao comportamento das crianças. Eu fiz muito trabalho com desordens de comportamento. Muitas crianças com autismo, hiperativas, imbecis, não concentradas. Mas nada é diferente. Você tem que caminhar no mesmo sentido como um caso geral, a mesma coisa numa criança. Agora vocês vão ver um caso de um garoto que não estava estudando, tinha caído, estado mal nos estudos, não estava muito bom, a memória não estava funcionando, ele não estava capaz de compreender as coisas facilmente. E eu falei para vocês a melhor história da observação. Ele recebeu um diagnóstico de dislexia. Vocês sabem dislexia? O que significa? Vocês sabem, vocês conhecem dislexia? Escrevendo, é dificuldade para escrever. Então, vamos olhar então para ele e vamos ver qual a sua aparência. Seus membros. Ele veio a primeira vez para mim e vamos ver como ele estava, então. Esse garoto veio para mim. A família tinha pressionado esse garoto muito para os estudos. Mas ele era muito novo. E na idade de 3 anos, ele foi colocado na escola e ele recebia muita pressão. E ele era muito bom no começo, nos estudos, e depois ele se tornou tão burro, vamos dizer assim, tão ignorante, que ele não conseguia entender os estudos. E isso é muito comum hoje em dia. Quando você é mais novo, você força a criança a fazer isso e aquilo outro. Eles perdem, então, a capacidade de brincar, eles não brincam mais, eles não estão gostando da vida deles. E nós continuamos os bombardeando para torná-lo inteligente. E isso aconteceu com esse garoto. Esse garoto, ele se tornou completamente lento. E quando ele veio à minha clínica, ele estava sentado lá e ele tinha uma queda no lado direito. É o estrabismo, desculpe. É o estrabismo. Desvio. Um desvio. Um estrabismo para o lado direito. Ele estava sentado assim. E a mãe estava contando a história. Que eles não estão comendo, eles não estão brincando mais, eles não estão estudando, ele não está fazendo nada. Ele está ficando muito lento em todas as coisas. A mãe continuamente dizia que tudo que nós falamos para essa criança ela não entendia. Então eles receberam um diagnóstico de dislexia. A observação me deu remédio para esse garoto. Vamos ver se nós conseguimos, então. Você está vendo, é um caso muito velho, antigo. Veja o leve estrabismo para o lado direito. Nós estamos sem som, por favor. A mãe está contando a história. E a criança, a mãe está dizendo que a criança está muito burra, muito apática, muito lenta. E eu vi que ele estava mexendo para o lado todo o tempo. Ele não está apenas sentando, não está falando nada. Nós estamos sem som. Por quê, hein? Não tem som? Sem som? Olha só, o desvio, o estrabismo. Está vendo o estrabismo? Viu aí? Então, estrabismo para a direita.
Veja só o desvio para a direita do olhar. Ele é muito apático. A mãe está dizendo que ele está muito lento na compreensão. A mãe está dizendo tudo que nós dizemos a ele, contamos para ele. Até eu perguntei uma coisa para ele. Ele disse, hã? Sim, hã? O quê? Muito peculiar. Tudo está do lado direito. O estrabismo está desviado para a direita, é no olho direito. E a mãe está dizendo, ele está muito lento, muito burro mesmo. Ele não tem capacidade de responder. E até apesar do seu corpo, da sua mente estar assim meio lenta, como está o corpo dele? O corpo dele está parado também? Tem o tempo todo, de forma alguma, o tempo todo ele está movendo para ali e para colar. Então, nós queríamos uma constituição que seja do lado direito, que tinha uma lentidão mental e que tenha uma inquietude corporal. Vamos ver pelo que a mãe disse da história. Vamos ver a história da criança. A criança tinha 8 anos de idade. Ele veio com uma queixa de urinar na cama, sem apetite, com perda de apetite. Academicamente, ele se tornou muito ruim nos seus estudos e teve um diagnóstico de um caso de dislexia. Recebeu o diagnóstico de dislexia. A principal queixa era que ele estava ficando cada vez mais lento e com dificuldade de compreensão no seu estudo, de compreensão no pensamento, na fala, na escrita e até nos movimentos físicos. Ele não era capaz mais de se concentrar nos seus estudos, ou até quando ele falava, quando a gente falava com ele, nós precisávamos repetir a questão 2 vezes. E aí ele respondia bem lentamente. Isso era muito característico dele. Na sala de aula, ele iria sentar sem completar os exercícios do livro. Ele não escrevia nada e ficava sempre olhando para fora da janela. E tinha muitos erros. Ele falava uma coisa e escrevia diferente. Ele não tinha muito cuidado com o seu trabalho e também em guardar as suas coisas, seus objetos. A natureza dele era bem suave, ele era uma criança suave, sem muitas requisições, ele era bem afetuoso e se as crianças pedissem qualquer brinquedo, ele daria facilmente. Se a irmã dele dissesse, não, eu não vou conversar com você, ele choraria e se sentiria muito mal. O passatempo favorito dele era brincar com carrinhos e ele gostava de ser um soldado. Isso era muito peculiar nele. Ele pegaria um revólver, uma arma, e se imaginaria um soldado atirando nos inimigos. Ele fazia tá, como se fosse um soldado. Mas na natureza dele era muito frágil. Ele não sairia, e muito dócil. Ele não saía dos lugares. Ele sempre se considerava ser um garoto muito forte, mas não, pro lado de fora ele era muito tímido. A principal observação, havia um estrabismo do lado direito. Ele era mais para o frio, sem sedes. Apesar de ser lento no seu pensamento, ele era inquieto quando estava sentado. Então nós queríamos uma constituição que tinha lado direito, lento na mente, inquieto no corpo, frio e não sedento. Qual é o remédio? Qual é o remédio? Que constituição vem à sua mente? Do you have any remedies in the mind? Pardon? Zinco. Zinco? Sim? Gelsemium. Gelsemin. E a calcária.
Você tem muitos remédios na cabeça, mas você pode errar. Você pode não pegar o remédio correto, porque você tem certas ideias sobre o remédio e você está tentando colocar apenas aqueles remédios, mas nós não sabemos que todo remédio tem uma diferença para cada miasma. Como é que ele se torna dentro desse miasma aqui? Como é esse caso? Ele é psórico? Ele é psicossifilítico, porque ele tem estrabismos. Como ele tem estrabismo, ele é psicossifilítico. O que é um psicótico e o que é um sifilítico? O que é psicótico e o que é sifilítico? E essa é a coisa mais importante para entender o miasma. Quanto mais você ficar familiar com o seu repertório, você conhecer o seu repertório, as pessoas não entendem o quanto esse repertório é importante. Toda rubrica para nós é importante no repertório. Para diferenciar que essa rubrica é psicótica, essa rubrica é sifilítica e essa rubrica aqui é psórica. Se você entender isso apropriadamente, então nós podemos pegar essas rubricas. Nós não temos que ver se nós estamos dando o remédio numa rubrica ou em outra rubrica. Então, nós vemos como fazer a análise do caso, qual que é a alteração física. Estrabismo do lado direito, no geral ele é friorento, não tem sede e a velocidade é lenta. Mentalmente ele é tímido, ele não vai sair muito para brincar, ele é dócil, é afetuoso, não tem muito cuidado com as coisas e é um pouco lento mentalmente e indolente. Fator causativo, talvez uma sobrecarga nos estudos. Qual o miasma sifilítico? A dislexia é uma desordem, um transtorno muito alto, na camada 6, porque você suprime os efeitos físicos. É o mais psicossifilítico daí, é o mais sifilítico. Nós sabemos que é um miasma psicossifilítico. Você vê? O que acontece é, você vê, para uma criança dócil, afetuosa, embotada, tímida, descuidada, licopódium ou cilícia. Isso não é nada, meus amigos. Cilícia é muito egoísta. Ele tem ego aí. Cilícia é inquieta. Ele é um licopódio consciencioso? Não. Isso aí é lixo dentro e lixo fora. Você está colocando uma rubrica no computador, qualquer rubrica, e aí você vai ter um lixo para fora. Se você deu um input com lixo, ou seja, a rubrica errada, você vai ter uma resposta errada do computador. Então, meus amigos, nunca levem em consideração a figura toda, porque nós podemos pegar remédios muito comuns, qualquer coisa. Há alguns desses remédios aqui para ele? Deixem ver. Vamos ver. Hahnemann disse, em todo caso, em qualquer caso, o médico tem que estar certo do que está errado naquele caso. Você viu esse aforisma? Vocês viram esse aforisma? Você tem que ter certeza do que está errado naquele caso. E vou dizer, não, eu tenho que mudar. Isso não está correto. O que está errado? O embotamento dele. Ele está embotado, está parado, lento, dia após dia. Esse garoto não está brincando com outros garotos, com outras crianças. Ele está isolado. E ele está fazendo o quê? O que ele está fazendo sozinho em casa? Brincando com os carrinhos. Brincando de soldado. Isso está errado? Ele está se imaginando como um soldado.
O que isso é chamado? Como isso se chama? Que ele não está em realidade, ele está na imaginação. É o que há mais de sifilítico. O que é isso? Ele tem idade de 8 anos e ele tem que brincar, tem que sair de casa, tem que brincar, mas ele fica só em casa brincando sozinho. Ele está só no seu próprio mundo, ele não está entendendo as pessoas do lado. A mãe está dizendo que ele está se tornando lento, embotado. Isso não é nada além de fantasias. Ele está no seu próprio mundo, na sua própria imaginação. E aí, essa criança psórica se torna sifilítica. Na verdade, eu dei para ele a cilícia. Eu não entendi, eu fiz esse erro. Depois de entender o miasma, nós vimos que ele teve uma exaltação de fantasias, que é o mais sifilítico, está respondendo lento. E o embotamento, ele entende as questões apenas depois da repetição. É o mais sifilítico dos achados. E depois, o remédio é? Vamos ver. Qual é o remédio? Ecóculos. Heliborus fósforos. Heliborus. O que aconteceu foi, olha só a mudança nesse garoto, de repente ele começou a ter medo. O fato de urinar na cama acabou. A enurese, vamos dizer assim, acabou. Olha só o garoto, irrequieto. Continua sem som. Sem som. Tá vendo esse garoto? Inquieto. A mãe está dizendo que ele melhorou. Nós não podemos ouvir a voz aqui. Mas vê, até o estrabismo está um pouco melhor. A mãe disse... A mãe disse... A mãe disse que esse garoto começou a ter medo. Toda noite ele diz... O pesadelo vai vir de um fantasma, então deixa uma faca embaixo da minha cama. O que é isso? Ele começou a se comportar de maneira diferente. E os pais vieram para mim e disseram... Olha, ele está melhor no controle da urina. Ele não está fazendo xixi na cama mais, mas ele está mais rápido. Mas o que é isso, esse sonho dele? Ele está dizendo que sempre vai vir um sonho que então ele quer uma faca debaixo da cama. Ou então ele vai dizer, olha, o animal está aqui, tem um animal aqui, eu estou com medo. Esse é o tipo de comportamento que ele começou a ter. Então no vídeo a mãe está perguntando, o que ele tem? O que ele tem, por favor, o que ele tem? E esse garoto começou a ter esse medo aí. O que é isso? O que é isso chamado? Qual é o nome disso? É uma superstição. Superstição. Vocês sabem o que é superstição? Sabem? Superstição? Existe um sentimento de superstição que diz o seguinte, eu acho que hoje não é um bom dia, então eu acho que a gente não deve sair. Ou então, um gato chegou, então eu não vou sair. Eu não vou nem passar, não vou passar perto porque um gato passou ali. Ou então, eu devo botar uma roupa porque senão alguma coisa vai acontecer. Isso é superstição. E a mãe disse, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E então, ela disse, olha, você pode ver, o estrabismo está melhor,
Tem um pouquinho e tal, ainda está inquieto, mas mentalmente está bem melhor. Olha os olhos estão bem melhor, um pouco melhor, aliás. E agora? Olha só, ele tem um machucado ali no olho, o olho não está, parece estar lacrimejando. Ele tem uma ferida no olho ali, o olho está ferido, mas o estrabismo parece que foi embora. Está vendo que o estrabismo sumiu? Ele se tornou bastante ativo e alerta. E aqui no quarto follow-up ele tem uma erupção de pele, um rastro de pele. Uma erupção sifilítica. Erupção sifilítica no lado direito. Todo o estrabismo melhorou. Vocês viram? E agora? Esse garoto está tirando 80 na escola, 80% de sucesso. Olha a mudança na face. Você olha a mudança, se você der notar a mudança nos olhos, o estrabismo saiu ou não? Acabou ou não? Existe estrabismo ainda? Então, o remédio perfeito pode mudar completamente a sua aparência. Eu tenho um paciente que os dentes estavam para fora e eles vieram para dentro. Eu tinha um caso que tinha cabelos crespos e os cabelos se tornaram lisos. Isso é surpreendente, é realmente surpreendente. Eu tenho que transformar a minha clínica no salão de beleza. Eu tenho um caso. A pessoa estava completamente careca e o cabelo surgiu. Porque a destruição do cabelo é sifilítico. Perder o cabelo é sifilítico. Eu posso mostrar para vocês os casos. Sim, eu posso mostrar os casos. Porque está na genética. Os cabelos vão embora. É um processo psicossifilítico, é de destruição das raízes dos cabelos. Destruição das raízes dos folículos pilosos. Para aumentar. E aí? E a homeopatia não tem limites. Tudo pode ser mudado. O paciente que tinha um cabelo para cima que baixa. E tudo você pode mudar. Então a pele melhorou, esse é o follow-up da pele. Agora ele está perguntando sobre a erupção de pele. Qual o remédio? É cálculos? Cálculos não é nada. É um remédio para enfermeiras. Você está cuidando demais, tratando demais, e você se torna fraco, cansado, e aí você fica embotado. São transtornos de tomar cuidado dos outros, remédios de ter cuidados para os outros,
Uma enfermeira muito famosa teve isso. Como? Uma enfermeira muito famosa, uma rubrica em cuidar dos outros. Quando a gente cuida muito dos outros, e aí nós não nos importamos com nós mesmos. Isso é cálculos, típico. Então, cálculos, o embotamento do cálculos vem de cuidar dos outros. Essa criança, a criança está cuidando. O que é Heliborus? A psora do Heliborus é o fato de estar em estado de choque, moribundo, e aí ele se fecha para tudo. Eu não posso ouvir mais, eu não posso ver, ele se torna embotado. E isso faz com que a pessoa se torne nula, fique calada, numb, completely numbed, como na música. Então, completamente zerado, ele se isola do mundo, fica parado, quieto. Então, essa é a psora do Heliborus. E o Fósforos? Fósforos é diferente. Amando, ajudando e tudo. E eu dei esse garoto Zincum Fós. Eu dei a ele Zincum Fós. Eu dei primeiro zinco. Eu vi alguns resultados, mas eu não vi muito. E aí depois eu mudei para Zincum Fós. Zinco metálico foi dado primeiro, depois eu mudei. Zincum Met. Ele repete a questão primeiro para depois obter a resposta. Respondi vagarosamente. Tem dificuldade em encontrar sensação, principalmente de crianças. Eles são muito contidos, escóticos, são embotados, as crianças ficam embotadas. Essa questão do embotamento, respondendo questões apenas depois de repetição. O aumento das fantasias, as gargalhadas, os sorrisos altos, as gargalhadas, e os erros de escrever omitindo letras em palavras e cometendo erros de escrita, nada mais que a dislexia. Os sintomas físicos, do lado direito, frio, não sedento e o embotamento. E o estrabismo do lado direito. Ele é um remédio para que aqueles tecidos, os tecidos estão exaustados. E existe um embotamento. É um remédio para o cérebro, para uma deficiência do cérebro. E depois do remédio, ele teve sentimentos de superstição. Ele teve medo de coisas imaginárias e se tornou supersticioso. Então ele mudou do estado sifilítico para o psicótico, e o remédio foi o zinco. Então, nas crianças é a mesma coisa, nós devemos ir no mesmo sentido. Eu dei Zincum Fós porque esse garoto era muito amoroso e afetuoso, mas ele também era muito tímido. Ele não era muito forte. E o zinco também não é um remédio forte. Parece forte, mas é um remédio muito fraquinho. Então eu dei Zincum Fós como um remédio especial para as crianças que têm problemas cerebrais.
Eu li a matéria médica de zinco fós e ele é também um remédio para embotamentos em crianças que sofreram TCE. Então, muitas vezes eu dou zinco fós. Eu esperei 1 ano de zinco e depois eu dei zinco fós e melhorou bastante e apresentou erupção. Ele melhorou com o zinco, mas não era o exato assim mesmo para poder fazer com que a erupção aparecesse. Realmente, olha aqui, a erupção do lado direito, ou seja, uma erupção sifilítica. E a questão de estrabismo desapareceu e ele mudou completamente. E eu dei zinco, e depois eu mudei mais tarde, e aí ele mudou. Então, você tem que agir da mesma forma. Aqui o menino, né, com cabelo, né, lembra aquele menino do cabelo espetado? Esse é o último caso, então. Esse é o caso de um menino. A mãe está dizendo que ele não está se alimentando direito, a mãe falou, né? E minha primeira impressão vai direto para esse cabelo espetado dele. Aí eu falo, esse é o remédio, o cabelo é o remédio. E aí então eu olhei o cabelo primeiro. Por que esse cabelo está assim, né? Não é que ele foi no salão, né, ou no barbeiro, melhor dizendo, para fazer o cabelo assim, né? Realmente, o cabelo nasceu assim, tá assim, naturalmente. E aí a mãe falou assim, eu abaixo, tento amassar o cabelo, parece cabelo de cachorro, né? Duro, áspero. Olha para baixo. A mãe está tentando amassar o cabelo, mas não adianta. Ele não abaixa. É duro, áspero, reto, espetado. Agora vamos ver a história dele, a história do menino. Um menino de 8 anos veio ao meu consultório com queixa de falta de apetite, sem interesse nos estudos e um comportamento ruim. Segundo a mãe, ele era bom nos estudos até o ano passado, mas depois do nascimento do irmãozinho, aí ela não pôde dar atenção a ele. E ela ficou, claro, ocupada com outro bebê. E isso fez com que os seus estudos se deteriorassem, né, desse menino mais velho. A mãe dele é uma mulher que trabalha, e depois que ela vem do escritório, sempre que ela via o filho assistindo desenho animado, ele perdia o controle e batia nele, zangava com ele. Então a reação do menino era chorar, ficava cada vez mais com medo da mãe
E aí foi ficando lento em tudo. Então, a Psora saiu, entrou a psicose. Na escola também, ele ficava sentado, apático, sem escrever nada, sem escrever as lições. Quando a professora o punia, inicialmente, ele se sentia mal, né? Mas aí... E aí ia ficar em cima, ficava em pé na carteira dele e aceitava a penalidade imposta pela professora sem nenhum remorso. E a mãe gritava com ele: por que você está se comportando assim? Né? E ele não dava nem aí. E um incidente, num evento, a mãe caiu, né, escada abaixo. E aí eles estavam se preparando para sair, ela pegou outra pessoa e caiu a escada, e aí ele nem olhou para a mãe, nem tentou ajudá-la, nada. Então, o que é esse miasma? O que é esse miasma? Sifilítico, ou seja, não tem sentimentos, não tem emoções, uma pessoa dura. Então, Então, essa dureza mental fez com que o cabelo dele ficasse duro. Hoje em dia, a mãe repreende e ele responde para ela, responde duro para ela. Vamos ver o vídeo? Ele está sorrindo. A mãe está falando que ele foi punido na escola e aí ele subiu na carteira e estava sorrindo. Ele estava simplesmente sorrindo. A mãe está falando: você está sendo punido? Ele está nem aí, está sorrindo. Aqui um bebê. A mãe disse, ele nunca tentou abraçar o nenenzinho, ele nem olha para o neném, completamente ignora o neném, não brinca com o bebê, não olha para o bebê. Não sei. O que é o aspecto sifilítico nele? Qual é a mudança que a gente deve ver nele agora? Então, essa criança, vamos ver o que aconteceu com ela. Eu estou ficando zangada agora. Olha o cabelo. Olha o cabelo. A mãe está dizendo, quando eu bato nele, ele fica com medo. Olha como ela é forte. A mãe está dizendo, quando eu bato nele agora, ele chora, o que não acontecia antes. Então ele está ganhando sensibilidade. Essa é a mãe. Agora ele sente, né? Ele expressa sentimentos. A mãe está dizendo, quando eu agora pego a varinha, né, de bater nele, ele já começa a ficar com medo. Mas aí o que? A Constituição mudou. Ele agora expressa emoção. Antes, ele não estava interessado em alimentos, e agora ele está interessado. E agora ele está meigo, né? Ele está menos duro.
Olha aqui o rosto. Rosto sorridente. A mãe está dizendo que mudança que aconteceu. Eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. Ele chora, ele tem medo de mim agora. E agora ele abraça o bebê. Você mudou, meu filho. Muito bom. Eu acho que ela está feliz porque agora ele está com medo dela, né? Com o remédio? Vocês notaram? Viram uma mudança genética? A mudança genética mudou, né? O cabelo mudou, o rosto mudou, ele voltou a se lembrar das coisas. Aí se tornou um menino saudável, sensível. A sua constituição agora é arredondada. Eu vou falar sobre esse remédio agora. Aí o miasmo seria ciclo sifilítico. O que é sifilítico? Nós precisamos mudar. O que é sifilítico? O que é sifilítico? A pessoa que não tem coração, né? Uma pessoa insensível. Não tem vergonha, né, na cara. Né? Você pode brigar com ele que ele não está nem aí. Insensível. Todas as mães são felizes, né? Então vão dar esse remédio para suas crianças, né, seus filhos. Ou seja, um bom remédio, né? E o remédio é? Álcool? Não. Anacardium? Raios, ópio. Qual seria o remédio? Anacardium? Sim, é anacardium. Aqui nós temos uma tabela, né, de diferenciação. Aqui, a tabela. Anacardium é sempre uma constituição de contradição. A pessoa está sempre se contradizendo. Então, ele é forte, ele se contradiz o tempo todo, mas o ópio é de medo, né? Medo da mãe. Ele está assustado pelas broncas que ela dá nele. E assim, aí no caso, ciúme, né? Ciúme do bebê? Não havia ciúme. Anacardium tem uma disposição de contradição. Eles estão sempre hostilizando, né? O anacardium é a questão de ódio e vingança. Eles se tornam cruéis, coração duro. Então, a sensação de isolamento. E eles se tornam, então, sem religião, tipo ateus, né? Sem Deus. Aqui, sexualmente, né? Ele gosta de dançar, gesticular, sorrisos. A fala dele não faz sentido, né? Ele está sempre falando alto, corajoso. Os sentidos dele são aguçados, feliz, né? Indiferente, alegria ou sofrimento.
ele se tornou indiferente a tudo. Coração duro, insensível. É bem característico do ópio, no caso, é a face redonda. Se você abrir um repertório e ver uma face redonda, você vai ver, então, ápice, né? Mas o ópio está sempre sorrindo. Aqui, psora sorridente. O ópio, então, foi administrado. Os elementos aqui da raiva, do susto, a dor, das broncas, no caso, a dificuldade de pensar, de raciocinar. Se recusa a sentir dor, né, a partir de ofensa, sei lá, indiferença a tudo, não tem, assim, realmente nenhuma sensação, não tem vergonha na cara, assim, não tá nem aí, ele é rude, agressivo, a fala dele é curta, né, fala pouco. Olha assim, isso aqui é homeopatia. Você não se sentem escolhidos por Deus para serem homeopatas? Nós podemos podemos mudar tudo, mudar a personalidade, fazer através do remédio homeopático. Nós podemos até uma pessoa ficar no nível mais alto, uma pessoa boa no nível espiritual mais alto. Tudo pode ser feito, mas é claro, com o remédio correto. Tudo muda, sim? Muito obrigada. Yes, any difficulties? Do you have any difficulties? Alguém com alguma dificuldade, algum problema, alguma pergunta? एक टकली पूर्ण बाई एक बरी झाली आहे पूर्ण टकली Yes, any difficulties? We close down for a day? Difficulties? No difficulties? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Doutora, eu gostaria de saber se a senhora tem um gosto por algum tipo de matéria médica, a senhora segue sempre uma matéria médica de algum autor específico, ou isto vem da experiência que vocês estão tendo lá? Nós usamos a matéria médica de um livro de mentais. Tem vários livros que falam da matéria médica e testam os nossos mentais, os físicos. Nós temos Tikara, é um livro de diagnóstico, todas as rubricas de remédios em particular, específicos. Também tem um outro livro que eu vou mostrar para vocês, que também fala de todas as rubricas. Aqui, esse é um programa, cara. Eu vou mostrar as várias rubricas de mente e corpo.
Essas são as rubricas de Opium, as rubricas mentais, todas as mentais de Opium. Aqui, amarelo é uma marca, vermelho 3 marcas. Então, você pode ver todas as rubricas de um remédio especial e aí diferenciar entre a psora, psicose e sífilis. Tá claro, gente? Tá? Vocês conseguem entender? Mas o mais importante é o repertório. As pessoas que não usam o repertório, eles não chegam em lugar nenhum na prática. Porque a gente tem ideia dos remédios, pulsatila, calcária, esse outro. Mas esse remédio raro, por exemplo, Plambum, eu dei pela primeira vez na minha vida de psiquiatra. Isso só pode chegar no repertório, repertorizando. Se você fizer uma boa repertorização, você pode chegar a um remédio. Vocês podem comprar, tem um bom livro sobre os miasmas. Qual que é o significado de abrupto, de shameless, sem vergonha, de indiscrição? Você sabe o que é? Indiscreto, indiscrição. Eu descobri um caso só com essa rubrica. Uma senhora que não estava sem menstruação, né? Ela tinha 2 assistentes homens e 2 mulheres. Aí ela veio e me diz: doutora, você acha que eu estou grávida porque eu não tô menstruando? E ela não é casada, ela é solteira, não tem relações sexuais, não entende o que ela está falando. Então, um dos pacientes disse: eu posso ficar grávido, eu posso ter um bebê sem ter relação sexual? Isso é indiscrição. Eles não sabem como falar, não sabem dizer o que querem dizer. Então, ou seja, às vezes também no vestir, né? Você, por exemplo, você vai visitar um paciente no hospital e você, por exemplo, usa joias, maquiagem, né? Para visitar alguém que está no hospital super doente. Então, realmente é uma falta de discrição no vestir, né? Então, pega a rubrica, nós temos que dar a rubrica. Então, as rubricas são extremamente importantes para dar essa descrição. O Dr. Vijay falou excentricidade, por exemplo. Excentricidade. A pessoa que está de mau humor, mal-humorada, comportamento diferente. Então, tem muitas rubricas no repertório que a gente tem que entender. Se você quiser ter esse tipo de resultado, o repertório é importantíssimo. Você tem que saber dele. Pega o repertório, um bom repertório, compra, lê as rubricas, leia os significados, veja quais são as psóricas, as psicósicas. E o Dr. Vijay, no livro dele de miasma, ele diferenciou todas as rubricas. Quais são as psicósicas, quais são as sifilíticas. Aprenda de cor, entenda. E aí, só se você conhecer a rubrica de cor, o repertório de cor, você pode enxergar isso e detectar no paciente. Mas se você não souber, como é que você vai ver? Como é que você vai reconhecer? Né? Então, realmente, absolutamente, completamente necessário é você ser mestre do repertório. Aí você pode fazer grupos, estudar por grupo, né? Em grupo. Tá, como é que é a alúmina, como é que ela é mentalmente, como é que ela é fisicamente, onde é que ela está funcionando no nível patológico, como é que ela vai trabalhar num ambiente sifilítico, psicósico, como é que as células vão se reproduzir. Então, você tem que fazer um grupo de trabalho, um grupo de estudo, reunir, todo mundo lê a matéria médica, daí você faz as suas anotações sobre determinados remédios. Vai ser mais útil. Talvez, também depois de 2 anos, né?
Enquanto isso, em 2 anos você vai ser um bom homeopata com uma boa matéria médica. Eu desejo a todos o melhor, sem dúvida. How long? Gostaria de fazer uma pergunta. I'd like to ask a question. The lady here. Doutora Anitta, Doutora Anitta. quando diz que houve mudança genética, o que a senhora quer dizer? Nesse cabelo, por exemplo, quando o cabelo estava espetado e depois ele ficou suave, e a senhora disse que houve uma mudança genética. It is not a genetic change. Não é uma mudança genética. Isso, o código genético sempre quer dizer a mesma coisa, mas nós temos alguns genes que são substituídos ou são dominantes. Então, uma pessoa que é muito saudável, né, e pode até pegar um câncer. Todos nós temos os genes do câncer no nosso corpo. Qualquer pessoa pode ter um câncer. É ali, ele está dormente ali. Qualquer fator desencadeante pode fazer com que o câncer apareça. Então, a gente tem que dar um remédio para genes fortes para que esses genes se estabilizem, fiquem fortes. É por isso que o rosto, o cabeça, tudo muda. Dr. Vijay Kari e eu estamos pensando que se a gente arrumar uma pessoa, se a gente pegar uma pessoa que é muito boa em engenharia genética, nós podemos mostrar esses casos para eles e eles podem trazer as estatísticas, dizer exatamente o que acontece nos remédios, nos genes. Nós não sabemos, nós não somos cientistas, nós somos observadores, mas nós não temos provas do que está acontecendo nos genes. Nós temos muito caso de cura com câncer. Eu tenho um caso de psiquiatria totalmente mudado, toda a genética, a personalidade, tudo mudou, mas nós não temos nenhum profissional, uma pessoa que pode nos dizer como, o que aconteceu. A gente quer até ter uma pessoa, se algum de nós começarmos a fazer isso, talvez a gente pode ter estatísticas e falar que sim, a homeopatia é um remédio que pode trabalhar na genética. Tudo bem? How long? Para que o medicamento certo comece a fazer efeito. Again. Again. A right remedy acts as O remédio certo é logo quando ele toma. Os bons, a sensação começa logo rápido, de bem-estar, começa logo depois. Logo depois que você toma o remédio, todas as mudanças acontecem na bioquímica, você se sente bem, energético e começa a se interessar por tudo que está ao seu redor. E isso é assim que a gente resolve os casos crônicos. Mas você vai se sentir mentalmente muito melhor, mais leve, energético, mais feliz para estar lidando com as pessoas. Até a rubrica mais sifilítica melhora. A raiva diminui. O mais sifilítico vai sendo gradualmente, mas acaba também. Se o caso tiver uma velocidade rápida, é rápido. Se for lento, é mais lento. Isso levou para mim 5 anos para ele ficar bom. E ele ainda, para ele ter uma transformação completa, levou 5 anos. Eu ainda vejo ele. Então, seja um observador, veja as mudanças na genética. Doutora Anitta. Aquele primeiro caso, That first case. se não tivesse tido aquela anóxia importante da família, se a família tivesse sido boa, né, uma mãe boa, um pai bom, ele teria sido verátil na evolução? No. Veratrum is a totally different. Constituição totalmente diferente. A gente tem casos, cada constituição é diferente. Ele era um garoto, não era um garoto vivaz, ele era tímido.
Ele não era esse tipo de criança, ele não era Veratrum. Você tem que saber o remédio pela disposição. Talvez vocês falam com o Antônio no futuro, nós da Faculdade de Preditiva, podemos ver e compartilhar com você muito da nossa matéria médica e falar mais de remédios. A gente pode planejar isso. Ele está falando que sim. Muito obrigado.